Bom dia, meus amigos. Estamos de volta nesta semana com o PUB 13, cujo título é Conhecendo a Nós Mesmos. Da vez passada, eu dediquei o tempo com o título Conhecendo o Inimigo. Desta vez, eu chamo de Conhecendo a Nós Mesmos. Afinal, quem somos nós, os brasileiros? Responder a essa pergunta, paradoxalmente, é uma coisa simples e complexa, dependendo do ponto de vista da análise. A visão simplista encontra várias definições, algumas delas repetidas à exaustão, mas nem todas verdadeiras. A primeira delas é que o brasileiro é um povo corrupto e aí reside a corrupção na política. Eu até me lembro de um grande jornalista que atribui toda a nossa corrupção, todo esse sentido de levar vantagem em tudo, a alma do povo brasileiro. Então essa é a primeira visão simplista. A segunda visão simplista é de que o povo brasileiro é passivo e covarde, não reage às ofensas e atitudes hostis contra si. A terceira é que o povo brasileiro é pacífico por índole. E a quarta e última é que o povo brasileiro é essencialmente cristão. Vamos examinar cada uma dessas definições, procurando o que de verdadeiro e falso existe em cada uma delas. Vamos à primeira. O brasileiro é corrupto e aí reside a corrupção na política. Os exemplos de que se valem os defensores dessa ideia já são fartamente conhecidos. O jeitinho brasileiro para resolver as coisas, furar a fila do cinema, desviar material de escritório do trabalho para levar para casa, pular a catraca do metrô, para dar alguns exemplos. Tudo isso é verdade. Mas é verdadeira a definição de que o povo brasileiro é corrupto? Olha bem pro cara que furou a fila do cinema. Tá vendo ele? Agora, olhe quantas pessoas existem na fila obedecendo às normas. É óbvio que a fila está grande, porque senão não haveria necessidade de furar. Não é mesmo? Você já tinha observado isso? Que para cada um que fura a fila, tem centenas que estão na fila? E esse exemplo também cabe perfeitamente na catraca do metrô. Ali passam milhões de pessoas por dia. Quantas não pulam a catraca? Pensaram? Na verdade, os que chamam a nossa população de corrupta se valem dos exemplos das exceções e não da regra. Se olhassem para a regra, pensariam diferente. Agora vamos ver a pessoa que usou alguma artimanha para burlar o imposto de renda. Será que, no fundo, essa pessoa pensa em ser desonesta? Ou será que ela está cansada de pagar uma exorbitância de impostos para ver o dinheiro público escorrer pelos dedos da corrupção, que deveria, ao invés disso, transformar os impostos em benefícios para a população? Então, vamos combinar. O nosso povo é basicamente honesto. Culpam-nos pelas exceções, até porque essas
são sempre muito mais visíveis. No segundo tópico, o brasileiro é passivo e covarde, não reage às ofensas e atitudes hostis contra si. A internet está cheia de pessoas que dizem isso, com base na reação do povo às ofensas e atitudes hostis que claramente são lançadas diariamente pela nova ordem mundial e suas marionetes aqui no país, principalmente os políticos. Isso é verdade. Mas não seria exatamente isso aquilo que permeia a nossa nacionalidade desde sempre? Não seria isso a obediência aos ensinamentos de Jesus para dar a outra face? Sim, porque embora muitos possam não concordar, o nosso povo respira o cristianismo. O nosso nordestino jamais se volta contra Deus quando a chuva não cai, embora isso o leve muitas vezes ao desespero com a vida. Não. Aquele povo ainda se volta para os céus e clama por Deus, complementando ainda: se for a vossa vontade. Mesmo o povo que, embora claudicante, dá a outra face, também sabe que Jesus brandiu o chicote contra os vendilhões do templo e brandirá o seu próprio chicote quando identificar os vendilhões do Templo Brasil. Não duvidem disso. Todas as vezes que o Brasil entrou em combate, venceu. E sempre a vitória foi seguida pela misericórdia ao inimigo abatido. Como bem sabem os italianos de Montese, que até hoje comemoram emocionados o dia da libertação de sua cidade pelos brasileiros. Também o sabem os alemães daquela sua divisão de exército, com milhares de homens muito bem armados e adestrados, que decidiram se render a um simples batalhão brasileiro na Itália, na certeza de que nós os trataríamos como os soldados de honra. Portanto, estão errados os que pensam assim. O povo brasileiro não é passivo e muito menos covarde. A hora de pensar e a hora de agir. Cabe-nos dar informações a esse povo para que ele possa pensar, porque pensando, ele agirá. O outro tópico: o brasileiro é pacífico por índole. Em princípio, isso é verdade. Os exemplos de violência que a mídia nos mostra todos os dias são meramente as coisas que vendem notícias. Longe de mim afirmar que não há violência no Brasil. Existe, e existe muita, lamentavelmente. Mas outra vez, eu lhes peço que percebam que uma minoria barulhenta e truculenta, mesmo assim, são minoria. Outra vez, e não cansarei de dizer isso, essa minoria só está logrando descompensar as nossas vidas porque fazem parte do projeto maldito da nova ordem mundial, que, como deseja o caos para se instalar no país, incentiva a violência e utiliza as suas marionetes da esquerda para incentivá-la e até defendê-la, por meio de leis e interpretações de justiça completamente opostas aos anseios do nosso povo.
Mas o povo brasileiro é sim pacífico por índole. E finalmente, o povo brasileiro é essencialmente cristão. Talvez eu nem precisasse comentar isso, porque é óbvio. Talvez, provavelmente, o povo não pratique uma religião, o que é uma pena, porque se o fizesse, estaria muito mais bem informado sobre o que se passa em volta e estaria muito mais protegido contra o pacote de maldades a que tem sido submetido. Mas independente disso, o brasileiro é sim, essencialmente, cristão. E isso lhe confere uma alma ímpar, que só mobilia os nobres. Muitos citam profecias, algumas delas dignas de todo o nosso respeito e crença. Mas é certo também que tais profecias não são indicações de uma fatalidade futura, pois as que nos merecem o respeito sempre falam que Deus não derramará o desastre sobre a terra se fizermos orações e penitências, o que significa que há esperança. Cada sertanejo que se volta para o céu e clama por Deus está fazendo uma oração. Cada mãe que espera o filho acordada até que ele chegue à noite está fazendo uma oração. Cada palavra de agradecimento a Deus é uma oração. O Brasil está, como sempre esteve, ajoelhado aos pés do Senhor. Pensem também em outras visões, como o sonho-visão de Dom Bosco, referindo-se a Brasília, isso em 1883, quase um século antes de Brasília existir. Eis o que ele diz: quando se vierem cavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida que jorra leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. É nisso que eu confio. Então, vamos tentar resumir. O brasileiro não é um povo corrupto. O brasileiro não é passivo e muito menos covarde. O brasileiro é pacífico por índole. E o brasileiro é essencialmente cristão. Agora vamos voltar à política. Nós sabemos que a mídia não informa, pelo contrário, desinforma, como ocorre hoje com as novelas escolhidas a dedo para mostrar os dias como eles não eram. Nós sabemos que o nosso povo, coitado, nos rincões longínquos dessa terra de Santa Cruz, tem muito pouca chance de conhecer a verdade. A luta pela vida ocupa quase todo o tempo, e o pouco tempo que resta é dominado pela propaganda globalista. Então, como chegar nele? Como chegar no povo? Mostrando de que lado Deus está, porque é nele que o povo acredita desde sempre e continuará acreditando sempre. As igrejas precisam divulgar o plano satânico da nova ordem mundial. E todos precisamos conquistar as mentes que nos estiverem ao alcance, mostrando sempre que os globalistas, cujo veículo principal no Brasil é a esquerda, têm como objetivo derrubar Jesus de sua cadeira junto ao Pai, substituindo-o pela mentira da Mãe Terra, com base em uma fraude, o aquecimento global e o politicamente correto. Talvez seja difícil a abordagem desse assunto, que é tão complexo,
junto a pessoas simples. Mas não é só a mentira, quando repetida 1000 vezes, que toma ares de verdade. A verdade também, repetida 1000 vezes, acabará por fazer o povo pensar. E quando o povo pensar, ele vai agir. Compreendam a importância de formar pequenos grupos de discussão. Eu estou cansado de dizer isso. Talvez vocês não tenham experiência, vivência, ideia, a menor ideia de como isso vai longe. Vai muito longe. Pelo menos tente. E saberão como a verdade se espalha como um rastilho de pólvora. E a verdade é que a esquerda quer tirar Jesus da nossa vida para montar um quadro de totalitarismo mundial em que todos serão escravos. Até a próxima.